Muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 20 de setembro de 2017, estamos iniciando mais um Placar Transamérica aí para você, o Placar Transamérica, trazendo todas as informações das nossas equipes. Naturalmente, vamos falar do Paraná Clube, uma goleada em cima do Guarani ontem à noite, colocou o Paraná Clube no G4, já está na terceira colocação e o clima de festa, clima de euforia com toda a torcida paranista e o Paraná dando esperança aí de que esse ano a coisa vai. Já por outro lado, nós temos o Curitiba juntando os cacos, porque está na zona de rebaixamento, vai ter que trabalhar muito para reconsertar tudo o que está acontecendo lá para o lado do Alto da Glória, mas enfim, vamos trazer as notícias do Curitiba. E o Atlético Paranaense está na sua luta, na busca do G6, vai enfrentar o Santos nesse final de semana, buscando entrar dentro do G6. Vamos falar também do Londrina, o Londrina que esse ano não vem com uma campanha tão boa quanto no ano passado, mas ainda tem esperança, tem muita água aí pela frente ainda para passar por baixo dessa ponte, e o Londrina tem amplas condições de também disputar uma vaga dentro do G4. Mas tudo isso e muito mais a gente vai abordar no Placar Transamérica de hoje, que você acompanha aí no seu canal 59 HF e também pode acompanhar pela internet lá no www.transamerica.tv.br e também pelo Facebook. Lá no Facebook entra lá TV Transamérica e você pode acompanhar o Placar Transamérica. E também pode participar, afinal, seu comentário, sua sugestão, sua crítica é muito importante para nós. Afinal, o Placar Transamérica é feito para você e é feito por você. E hoje, no Placar Transamérica, dessa quarta-feira, temos aqui a experiência, o conhecimento do futebol, a história do futebol que passa por aqui. Muito boa noite, Nelson Santos. Boa noite, Silas, professor Silas. Estamos aí uma noite, né, de alegria, porque, afinal de contas, o Paraná deu mais uma vez o ar da sua graça. E dizendo, quer dizer, demonstrando que não é por um acaso, não. O Paraná vem se firmando jogo a jogo, não é cavalo paraguai, está demonstrando a seriedade do trabalho que se desenvolve dentro do Paraná Clube. E olha, eu dizia aí no início que para mim 2 tinham vaga na primeira divisão, Internacional e Paraná. Não duvido disso. Exato, e até complementando o que você falou, sobre crescer na hora certa, o Paraná Clube também ele vem crescendo num momento muito importante da competição, porque agora que a gente começa a entrar numa reta final da competição, e o Paraná ele cresceu e vem crescendo justamente nessa reta final, o que é muito importante você ter o gás agora, nesses últimos 13 jogos aí que vamos ter pela frente ainda. O Paraná ele já vem confiante, vem seguro e principalmente uma das coisas que a gente tem notado, até a Fran vai trazer as informações do Paraná, que até essas vitórias que o Paraná vem conquistando são vitórias que não são por acaso. A equipe ela está segura, a equipe ela está com domínio da situação, está com domínio da partida, então não é aquela vitória assim, levou uma sorte, não. O Paraná ele vem jogando bem, né, Nelson? É exatamente isso, o Paraná vem, é aquilo que eu falei, não está de cavalo paraguai não, está bem estruturado dentro do gramado, é uma equipe que teve modificações de alguns treinadores, dos treinadores, mas foi mantendo, foi mantendo o sucesso, o ritmo do outro. Inclusive, o Paraná perdeu alguns jogadores que eram peças importantes e que muita gente dizia, bom, perdeu esses, agora não vai mais. E pelo contrário, o Paraná vem demonstrando e vem passando a mesma credibilidade para os seus torcedores. Exato. E já que estamos falando do Paraná Clube, quem tem as informações do Paraná Clube é a Fran Azevedo. Boa noite, chega mais, Fran. Isso aí, de retorno aqui no Placar Transamérica para falar mais um pouquinho aí do Paraná Clube, que agora ocupa a 3ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro, tá em um lugar confortável ali na tabela, mas não pode desandar aí nas partidas e para isso enfrenta na próxima terça-feira, dia 26, o Náutico em casa, na Vila Capanema, aqui em Curitiba, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 20h30 da noite. A diretoria espera um bom público para essa volta do tricolor para casa nesta rodada, já com a 3ª posição do G4. O técnico Matheus Costa poderá contar aí com o retorno do Gabriel Dias, que cumpriu suspensão automática, então está de volta. A equipe deve ser completinha para enfrentar o Náutico, receber aí o Náutico na próxima rodada.
Depois da partida de ontem, o treinador reforçou que não tem nada ganho, que o Tricolor tem muito a trabalhar ainda nessas 13 rodadas que faltam para acabar a Série B do Campeonato Brasileiro e é necessário manter pés no chão para conseguir, enfim, o acesso da Série B do Campeonato Brasileiro. O que vocês acham aí no estúdio? Essas foram as informações de hoje do Paraná Clube aqui no Placar Transamérica. Um beijo para vocês! Um beijo para você também, Fran, e obrigado pelas informações do Paraná Clube. E até se tiver já os melhores momentos, já vamos passando os melhores momentos aqui para vocês, enquanto o Nelson aqui já vai comentando o que foi esse jogo de ontem. E o Paraná, ele levou sorte já de, logo no começo da partida, com 6 minutos, fazer esse gol, que quando você já começa ganhando, já também começa mais tranquilo, né? E aí dá tranquilidade para o restante da partida, né? Dá mais confiança, né? O jogador já fica menos ansioso, aquele gol, fica menos ansioso. E aí você vê que depois foi até uma facilidade. Esse terceiro gol do zagueirão ali, exato, foi brincadeira. O cara tem 1,90 m e pouco. Deram mole, deixaram ele subir sozinho, ele cabeceou como quis e teve, viu, a categoria de tirar do goleiro cabeceando para o chão e no canto. E tocou justamente no cantinho onde o goleiro não ia ter condição de chegar. E outra coisa também é assim, nos momentos em que o Richard foi exigido, ó, como nesse lance aí, ó, com o pé ele ainda consegue salvar, aí depois aí uma outra, no segundo tempo, principalmente com o Guarani, vem um pouco mais para cima do Paraná, e que o Paraná precisou do serviço do Richard, o Richard saiu muito bem, né? Então é impressionante esse goleiro Richard, porque o Paraná Clube, quando começou o ano, o Marcos é o goleiro principal, é o ídolo da história paranista, e aí quando o Paraná trouxe o Léo, aí o Léo, nossa, fez excelentes partidas pelo Paraná Clube, ficou diversos jogos sem tomar gol. Quando o Léo sofreu aquele acidente até com o Fred, que ficou afastado, o Paraná Clube teve que trazer às pressas esse goleiro Richard. E aí todo mundo fala, pô, mas de onde que vem esse Richard? Lá do Água Santa, lá do interior de São Paulo. Esse era o 6º goleiro do São Paulo. Aí quando o Richard chegou, ele chegou e já jogou, na próxima partida ele já jogou. E toda uma desconfiança em cima do Richard. E que acerto. Eu não sei quem que é o olheiro do Paraná Clube, mas olhinho bom, hein, Nelson? Não tenha dúvida nenhuma, principalmente no setor de goleiro, né, de arqueiro. Realmente o Paraná foi brindado esse ano com grandes goleiros. Primeiro tem o Marco, que já é uma lenda do Paraná Clube. Aí veio o Léo, né, e o Richard, e vou te contar uma coisa, o que você espera mais? Exato. Tem muito time aí que não tem um goleiro à altura de qualquer um desses três. Exatamente. E outro detalhe que você falou no começo do seu comentário ali, Nelson, é sobre as mudanças do comando técnico do Paraná Clube, e a impressão que dava é que a cada mudança de comando técnico, a equipe se encorpava ainda mais, porque geralmente quando se muda um comando técnico, todo um trabalho é jogado fora e reinicia-se um novo trabalho. Então existe aquela fase de transição. E no Paraná Clube a impressão que me passa é assim, o trabalho é esse, o técnico tem que vir, tem que se encaixar dentro desse trabalho. Não se encaixou dentro desse trabalho, sai fora, vem outro técnico, o trabalho é esse. Então, não existe transição de sistema de trabalho. E isso está demonstrado nessas trocas de técnico, que a cada troca de técnico, o Paraná segue em frente. Parece que o time não depende de um técnico para jogar. Ele vem com uma estrutura já, e acredito que isso aí se deva muito ao Rodrigo Pastana, que é o diretor de futebol do Paraná Clube, o Tcheco, que é uma espécie de um gerente de futebol do Paraná Clube, que criaram uma filosofia de jogo. E os técnicos que vêm têm que se encaixar dentro dessa filosofia. Sabe qual é a grande virtude? Isso eu digo, não é só no futebol, na vida da gente, na eleição. Você faz uma eleição no clube, aí sai o presidente. Aí o que vai entrar faz a campanha da seguinte maneira: eu vou reformular, eu vou fazer isso, estava tudo errado. Não. Quando você entra, que você vê e aproveita tudo que está certo e apenas complementa o que você acha que pode melhorar. Não é nem dizer que estava errado, que pode melhorar. O resultado é esse aí. Paraná Clube passou na mão de 3 treinadores
com desconfiança, não só nos treinadores, mas também no elenco. Você é testemunha que nós falávamos aqui, o ouvinte, o telespectador também é testemunha, que no início nós dizíamos, todo mundo achava que seria o último ano do Paraná, que ia fechar as portas, que não ia ter mais nada. Está aí, ó, surpreendendo a todo mundo, surpreendeu no Campeonato Paranaense, não foi campeão por força de regulamento, mas na realidade foi a melhor campanha do Campeonato Paranaense desse ano, indubitavelmente. Aí trocou de treinador, perdeu jogadores importantes, está aí o time surpreendendo as pessoas que não acreditavam, ou que ainda não acreditam. Está aí em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série B. E até quando falam a respeito do Paraná Clube, mas será que o Paraná vai? Daí o que eu sempre falo, ó, se você olhar na Vila Capanema, o clima está muito bom. A união entre os jogadores, a união da comissão técnica, da direção, o clima está totalmente favorável dentro do lado da Vila Capanema. E aquela união que a gente aqui também já abordou diversas vezes, quando sai um gol, é o pessoal do banco de reserva, é o pessoal do aquecimento, é a comissão técnica, todo mundo se abraça, a torcida também está jogando junto, tanto é que o último público na Vila Capanema, 14 mil torcedores, e ainda espera esse jogo contra o Náutico, que vai ser numa terça-feira às 20h30. Nelson, eu estou achando aqui, para terça-noite, é mais de 10 mil torcedores. Não, mas eu vou dizer, com essa campanha do Paraná Clube, eu não espero nada diferente, não. Torcedor tem que dizer presente, porque antigamente você poderia até dizer assim, olha, são 2.800 torcedores. Os de sempre. Sempre. Os de sempre. Agora, gente, com esta campanha, não tem mais desculpa. Com a campanha também que o Paraná faz com a referência ao ingresso. Com aquilo que dizem que o Paraná, no dia 4 de outubro, parece que é 4 ou 6 de outubro, joga contra o Internacional. Aqui, que o jogo será realizado na Arena da Baixada. E tem que ser realmente, porque nós teremos a torcida do Internacional é imensa aqui também. Sim. E a torcida do Paraná, eu tenho certeza que irá prestigiar. Apesar que esse jogo ainda não está confirmado, ainda está todo... não está isso, ele está todo no processo ainda de negociação. Então, a expectativa é que esse jogo seja realizado na Arena da Baixada, porém, ainda não foi batido o martelo. Então, a gente está trabalhando aqui com a hipótese de realmente esse jogo ocorrer na Arena, mas são as hipóteses que estão ocorrendo, mas ainda não está confirmado. E se isso confirmar, Silas, eu garanto que vai mais de 20 mil pessoas com certeza. No estádio. No mínimo 25 mil pessoas nós teremos lá. Exatamente, está aí. Então o Paraná, terceira colocação, já dentro do G4, o Paraná Clube já almejando até, quem sabe, um título da Série B, porque está agora a 5 pontos de distância do líder. É uma distância que ao longo do restante do campeonato pode ser tirada tranquilamente, desde que o Paraná continue nessa trajetória, né? E o próximo jogo do Paraná é na próxima terça-feira contra a equipe do Náutico aqui na Vila Capanema. Já alegria de um lado, Vila Capanema festiva, do outro lado o clima no Alto da Glória pesadíssimo, porque realmente a coisa deu uma desandada. Só que assim, como a gente já falou diversas vezes, a equipe do Curitiba é uma equipe consideravelmente interessante, né? Tem jogadores bastante interessantes, é uma equipe qualificada, tem um técnico qualificado, tem o apoio da sua torcida e resta ainda praticamente 2 meses e meio. Ainda temos 14 jogos aí para encerrar o Campeonato Brasileiro da Série A. Então tem muito tempo, tem muita coisa que o Curitiba pode fazer. Tanto que se tivesse vencido o Palmeiras nessa última partida, não estaria na zona do rebaixamento, estaria já 12º, 13º lugar. Uma vitória te coloca 4, 5 posições acima e uma derrota te coloca 4, 5 posições lá para baixo. Então, o Curitiba precisa pelo menos umas 2 vitórias e agora tem a oportunidade contra o Botafogo. Mas enfim, sobre o Curitiba, quem tem as informações é Daniel Valdrigues. Boa noite, um forte abraço, Daniel.
Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão, que retornou de São Paulo na última segunda-feira, acabou perdendo para o Palmeiras pelo placar de 1-0, deu folga aos jogadores na terça-feira e hoje, no período da tarde, os jogadores se reapresentaram com direito à janela de imprensa lá no CT da Graciosa. A programação estabelecida pela comissão técnica ainda prevê treinamentos na quinta, na sexta e no sábado pela manhã, preparação para o jogo de domingo às 4 da tarde no Couto Pereira contra a equipe do Botafogo. Na quinta-feira os trabalhos vão acontecer no CT da Graciosa no período da tarde. Na sexta-feira o trabalho com janela para a imprensa acontece no Couto Pereira também no período da tarde e no sábado pela manhã o treinamento no Couto Pereira e os jogadores entrando em regime de concentração. O técnico Marcelo Oliveira tem como baixas o Alan Santos e o Dodô, que receberam o terceiro cartão amarelo, mas pode ter aí o retorno de Léo, Werley, William Matheus e Alexandro, que podem ficar à disposição da equipe. Lembrando que Kleber, o gladiador, está suspenso pelo STJD e também passou aí por uma condição do departamento médico, deve ficar à disposição apenas no início do próximo mês. Com relação a Marcelo Oliveira, ele completa 2 meses na frente do Coritiba na próxima quinta-feira. Desde que foi anunciado no dia 20 de julho, ele conquistou apenas 2 vitórias, com 2 empates e 4 derrotas em 8 partidas à frente do Verdão. O desempenho do treinador é 33%, pior até do que o do vice-lanterna, a equipe do Vitória. Nas 8 partidas, Marcelo Oliveira utilizou 29 jogadores e com a derrota na última rodada, o Coritiba está na 18ª posição dentro do Campeonato Brasileiro. Uma notícia que chamou a atenção, a CBF confirmou então a convocação do lateral direito do Coritiba, o Ian. Foi chamado para se apresentar junto com os demais atletas na próxima segunda-feira para participar de amistosos que serão realizados dentre os dias 27 de setembro e 1º de outubro com adversários a Irlanda do Norte e o Chelsea. Os jogos fazem parte da preparação para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-15, que vai acontecer no final do mês de novembro na Argentina. Ian está no Coritiba desde a categoria Sub-11 e tem sido chamado para defender a seleção brasileira Sub-15 desde o primeiro semestre. E uma outra notícia também que a gente não gosta de divulgar, mas tem que trazer a informação aqui no Placar Transamérica, é que a torcida Império Alviverde divulgou uma nota oficial em sua página no Facebook com a seguinte situação: acabou a paciência. No texto, algumas críticas à diretoria e também aos jogadores. Abre aspas, a camisa e a instituição Coritiba serão respeitadas por bem ou por mal. Chega de palhaçada. Nossa posição é apoiar sempre, mas paciência tem limite. Se algumas pessoas não têm respeito pela torcida, nós também não teremos por essas pessoas. Fecha aspas. Isso, claro, foi uma divulgação da torcida Império Alviverde nas redes sociais. Lembrando que também nas redes sociais, jogadores como o lateral direito Dodô e o atacante Rildo também entraram em discussão após a derrota para a equipe do Palmeiras. São essas as informações do Coritiba aqui no Placar Transamérica. Valeu, muito obrigado pelas informações, Daniel Rodrigues. E como a gente havia falado aqui, o clima quente e muito quente lá, né? Pois é, agora é uma pena. O torcedor, o que está acontecendo? O torcedor está desacreditando no elenco, o torcedor está acreditando que está havendo algo nos bastidores que está atrapalhando o rendimento do Coritiba. Agora tem o seguinte, não é só querer cobrar do jogador, não é só querer agredir, não é isso. Tem que chegar na diretoria e ver o que está acontecendo. Tem alguma coisa diferente acontecendo? É porque uma coisa que me chamou a atenção, até no comentário, nas informações do boletim do Daniel Rodrigues, é que nesses 2 meses do Marcelo de Oliveira como técnico, em 2 meses, olha o número, Nelson, usou 29 jogadores. Tá? Em 2 meses, 29 jogadores. É complicado uma equipe querer criar conjunto, criar esquema tático, sendo que você está tendo que, cada partida, usar mais jogadores, quer dizer, o Coritiba, cada partida é um
um time. E aí até o Marcelo Oliveira, ele andou se queixando também, justamente de não poder contar com a mesma equipe, porque toda partida é jogador contundido, é jogador suspenso, e aí chega na próxima partida, retorna esses, mas agora tem mais 2 que estão suspensos, mais 2. Pô, o departamento médico lá também, eu não sei o que acontece, que tanto se machuca. Qual é o problema? Departamento médico, o físico está fazendo o jogador se sacrificar muito? O jogador está com algum problema? Sabe? Então é um momento de você conversar, diretoria, conversar, se pronunciar. O torcedor é torcedor. Então é aquela coisa, ele não pensa nesses detalhes, mas ele quer cobrar como? Quer cobrar assim na raça, no peito. Vamos lá, tem que respeitar a camisa. Mas não são só jogadores que têm que respeitar a camisa. Não. É o contexto geral. Né? Porque... Departamento técnico, exato, médico, diretoria. Agora, tem que vir a público alguém, ou o torcedor quer, dentro de uma organização, se ele se acha no direito de cobrar, vai até a diretoria, o que está vendo? Nós poderíamos fazer uma reunião, um representante do torcedor, uma coisa qualquer. Se a diretoria achar conveniente dar atenção para este lado, poderia até trocar uma ideia, né? O que não pode é querer ir na raça, no peito, na desorganização, querer agredir. Não tem nada disso. Então, justamente tudo que está acontecendo nesses bastidores do Curitiba, para tantos jogadores estarem se machucando, tantos jogadores estarem sendo suspensos, então cabe também à diretoria do Curitiba dar uma posição e também, se é um problema com o departamento médico, o departamento de preparação física, o que está acontecendo que tanto jogador está se machucando, né? Enfim, a diretoria ela tem que dar também essa posição para poder trazer o torcedor para junto de si, mostrar, a gente está lutando, a gente está se esforçando para atingir um caminho melhor. Agora, realmente, esse número aqui ele me assustou, 29 jogadores, porque todas as equipes que fazem uma campanha brilhante, e isso desde o tempo que você começou a acompanhar o futebol, desde o tempo que eu comecei a acompanhar futebol, são equipes assim, que você sabe a escalação do 1 ao 11. Qual que é o time? É esse. Então você tem uma escalação de cabeça. Agora, as equipes que você não tem uma escalação de cabeça, dificilmente tem sorte melhor do que o que o Curitiba está tendo. Futebol é futebol association, é conjunto. Né? Para você ter um conjunto, você não pode ter disperso 30, 29, 40 jogadores. Eu acho que o número ideal para você compor um elenco que você possa chamar de titular seriam 22. O número ideal, tá? Agora, não quer dizer com isso que você tendo 30, 40 jogadores, os outros você vai desprezar, não. Mas o uso ideal seria desses 22, exato, entre os 18 que você pode ter em cada partida. Mas vamos continuar acreditando no Curitiba, porque a torcida do Curitiba não merece o que o Curitiba o que está acontecendo com a equipe do Curitiba, e talvez agora esse jogo contra o Botafogo seja um divisor de águas, que o Curitiba encontre o seu caminho, que é o que a gente está esperando, porque é aquilo que eu sempre falo aqui no Placar Transamérica. Mas vocês estão descendo a lenha no Curitiba, vocês não gostam do Curitiba, não torcem para o Curitiba. Eu digo o seguinte, nós torcemos por todas as equipes do Paraná, porque se as equipes do Paraná vão bem, nós geramos desenvolvimento, geramos renda, geramos alegria para o povo paranaense, que é isso que a gente quer aqui dentro do Placar Transamérica. Assim como elogiamos o Paraná Clube agora há pouco, porque a coisa está indo bem, nós também temos que criticar e muitas vezes falar do Curitiba quando a coisa não vai bem. Não adianta dizer que, não, está tudo bem no Curitiba. Não está tudo bem no Curitiba. E nós queremos que fique bem. E quem sabe, nesse jogo contra o Botafogo, o Curitiba encontre o seu caminho, e o que eu mais quero é chegar aqui no programa de segunda-feira, o Nelson chegar aqui no programa de segunda-feira e dizer assim, a torcida saiu feliz, hoje o Curitiba deu um show, hoje o Curitiba foi maravilhoso. É isso que a gente quer e a gente vai torcer. Assim como também estamos torcendo pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que vem de uma vitória brilhante contra a equipe do Fluminense e agora se prepara para enfrentar o Santos na sua busca pelo G4. Mas as informações do Atlético, quem tem é o Eduardo Deste. Boa noite, chega mais, Du. Uma boa noite para você, para os nossos comentaristas e também para os telespectadores que estão conosco, curtindo o Placar
Transamérica desta quarta-feira. No Atlético, o técnico Fabiano Soares já comandou a atividade de hoje. Agora o treinador terá apenas aí 2 treinamentos para definir a equipe rubro-negra visando o compromisso do próximo sábado contra a equipe do Santos. Claro que o Atlético fica de olho também no que vai acontecer na Conmebol Libertadores Bridgestone. Santos está inserido nessa competição e é claro que o torcedor dá aquela secada também para que de repente a equipe da Vila tenha dificuldades nesta competição internacional. O Atlético conta com a volta de Guilherme, jogador que cumpriu a suspensão automática pelo recebimento do 3º cartão amarelo na última vitória rubro-negra contra o Fluminense. Porém, o Fabiano Soares não dá pistas aí se o Guilherme volta de forma normal e natural, inclusive sendo titular da equipe atleticana, ou não. Ele terá, como eu disse, mais 2 atividades para definir a equipe rubro-negra visando o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos. Furacão vai buscar pontos fora de casa, está numa zona intermediária, muito próximo àquela que dá direito e classificação para a próxima Libertadores. O intuito é somar pontos, se manter neste pelotão de frente dentro da tabela de classificação e tentar resolver as coisas jogando no estádio rubro-negro, mantendo o mando de campo da equipe atleticana. Já já a gente retorna atualizando as informações do elenco principal do Furacão, mas por hora eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Destre, obrigado pelas informações e tá aí, o Atlético vai tentar então buscar esses pontos fora de casa. Só que uma coisa nós temos que ressaltar aqui, se no ano passado o Atlético era imbatível dentro de casa e era uma presa fácil fora de casa, esse ano o Atlético ele vem fazendo excelentes partidas fora de casa. Inclusive esse adversário que vai ter agora no sábado, o Santos, o último confronto, está certo que o Atlético perdeu, né, pro Santos lá por 1-0, mas o Atlético dominou o Santos a partida inteira, então mostra que o Atlético não teme a forte equipe do Santos. Pelo contrário, o Atlético é uma equipe que tem sim condição de vencer o Santos lá na casa do Santos. Agora eu queria abrir um parênteses aqui, se você permitindo. É um momento de tristeza, porque nós estivemos juntos no último domingo, na transmissão de Atlético e Fluminense, eu até brincando muito com ele. Antes de ontem perdemos um grande amigo da Rádio Cap, que além do futebol, ele tinha o programa dele de rock da pesada o dia inteiro. Faleceu o Beto Toledo com 50 anos, teve um infarto fulminante antes de ontem. Ontem foi o velório, o sepultamento aconteceu hoje pela manhã, às 10 horas da manhã. Então, com muita tristeza. E eu até estive lá no velório ontem à noite, junto com o Osni Maia, doutor Osni Maia, e nós vimos ali realmente o pessoal muito constrangido, porque é aquela coisa, ninguém sabe o dia que vai morrer. Todo mundo, mas quando acontece, é ninguém terrível. Tá preparado. A morte, gente, é uma coisa terrível, né? Então, aqui para a família, nós estamos aqui, eu estou desejando forças para que supere esse momento que é muito difícil na vida da gente. Mas o Atlético está aí, gente, e aquilo que você falou, vai encarar o Santos fora de casa, mas eu tenho certeza que o próprio torcedor atleticano hoje tem um pouco mais de confiança na equipe, porque a equipe quando saía já vai perder também. Tanto que no ano passado me parece que o Atlético ganhou 2 partidas fora de casa. O campeonato inteiro. O campeonato inteiro. E esse ano dentro já ganhou de casa, 4. né? Aham. Agora, esse ano, ele começou a ganhar agora, me parece que ganhou mais 2 ou 3 partidas. Esse ano já 4 partidas fora de casa. Fora de casa. Agora, dentro de casa, parece que ganhou. Agora que está começando, agora exatamente. Agora está começando a voltar àquele passado. A ter o domínio. Exatamente. Então, eu creio, sinceramente, que o Atlético possa, não é surpreender não, desenvolver um futebol melhor cada vez mais. E o seu treinador, nesse último jogo com o Fluminense, ele surpreendeu muita gente. Matheus dos Anjos entrou bem, Rosseto entrou bem, e o jogador Sid Clay também entrou muito bem na partida.
E as substituições que foram processadas, tem o seguinte, teve uma que o problema do G2 me parece que ele sentiu, ele saiu, mas também foi uma grande atuação do G2 mais uma vez. Exato, e aí cria até uma dor de cabeça interessante para o Fabiano Soares, porque agora o G2 está aí, já está à disposição. Tem a volta do Guilherme também, que já cumpriu a suspensão. E aí agora quero ver a dificuldade do Fabiano Soares em montar a equipe, porque vai ter bastante jogadores, a volta do Lucas Fernandes também, enfim, vai ter bastante jogadores à sua disposição. Mas no terceiro bloco a gente volta falando mais a respeito do Atlético, porque agora vamos falar do Londrina, o Londrina que enfrenta o Santa Cruz nesse final de semana, joga na sexta-feira contra a equipe do Santa Cruz, e as informações do Londrina quem tem é a Débora Mussi. Boa noite, chega mais, Débora. Boa noite e boa noite também para você que está ligado aqui no Placar Transamérica desta quarta-feira. Estou chegando agora para falar do Londrina, que apresentou na tarde de ontem 2 reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do volante Romisson, uma das revelações do futebol alagoano. O jogador de 21 anos de idade disputa a segunda temporada como profissional. Ele começou a carreira no Cururipe. Pelo Clube do Leste Alagoano, conquistou a Copa Nordeste Sub-20 em 2015 e foi promovido no ano seguinte ao time principal. Neste ano, disputou o Campeonato Alagoano e também defendeu o Cururipe na Série D do Campeonato Brasileiro. O contrato com o Londrina vai até novembro de 2018. O outro reforço é o atacante Ítalo, que chega ao Londrina para um vínculo inicial de 3 anos. Atleta formado no futsal, ele foi revelado pelo Gama do Distrito Federal no início do ano passado. Esteve ainda no Guarani de São Paulo e estava por último no Paraná Clube antes de chegar ao Tubarão. E o jogador falou da sua chegada ao Londrina. O Londrina me mostrou um propósito muito bom e assim, eu acredito muito no clube, em acesso à Série A, em vários títulos e espero poder corresponder à altura. Os 2 jogadores já estão regularizados no boletim informativo diário da CBF e integrados ao restante do elenco no CT da SM Sports. A próxima partida do Tubarão acontece nesta sexta-feira contra o Santa Cruz, às 9h30 da noite no Estádio do Café. Invicto a 4 partidas em casa, o Londrina busca chegar a mais um triunfo diante do seu torcedor. Os ingressos para a partida já estão à venda e custam a partir de R$10. O Alves Celeste é o 10º colocado com 33 pontos, 9 atrás do Vila Nova, que abre o G4 da competição. E essas são as informações do Londrina para o Placar Transamérica. Volto com você. Valeu, Débora Mussi, trazendo as informações do Londrina. No próximo bloco a gente começa comentando um pouquinho a respeito do Londrina, porque agora eu quero falar para vocês do consórcio Servopa. O consórcio Servopa são mais de 50 anos de tradição, realizando sonhos de milhares de pessoas. Você que pretende ter uma moto, um automóvel, um imóvel, ou até mesmo constituir uma renda para uma aposentadoria ou até para o seu futuro, entre em contato com o representante do consórcio Servopa e ele vai estudar com você um plano adequado às suas necessidades. Agora é importante sempre pensar que ao se fazer investimento, nós temos que fazer com quem passa segurança, quem passa credibilidade. E o consórcio Servopa passa tudo isso pelos seus mais de 50 anos de tradição. Pensou em consórcio Servopa, a vida pede e o consórcio Servopa está aí para ajudar a realizar os seus sonhos. A gente vai para um rápido intervalo, dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. E já estamos de volta, foi rapidinho o Placar Transamérica dessa quarta-feira aqui com vocês, trazendo todas as informações das nossas equipes. E no bloco anterior, a Débora trouxe as informações do Londrina, e está aí o Londrina fazendo mais contratações, reforçando ainda mais o seu elenco, né? E o Londrina esse ano não vem repetindo a mesma força que tinha no ano passado, mas tem chão ainda pela frente, né, Nelson? Não, claro que tem chão, não tem nada definido. Quer dizer, o que está mais ou menos definido é a primeira divisão para o Corinthians, porque ele está com uma gordura muito grande para queimar, né? E é muito difícil, às vezes, você pegar uma equipe com a gordura que o Corinthians tem, ele perder essa gordura toda. São 10 pontos de diferença para o segundo colocado. São 3 derrotas e um empate.
para alguém, e esse alguém tem que ganhar 3 jogos seguidos e empatar o outro para chegar junto, que dirá para passar, né? Então, mas é um campeonato longo, é um campeonato que tem nuances diferentes durante o transcorrer dele, né? Então não vejo que tenha nada definido. Até os 5 pontos que o Londrina tem para chegar ao 4º lugar da ascensão, né? Como a Débora falou, e não é difícil tirar, não é difícil. Aquilo que você colocou. Você ganha 2 jogos, vai lá para cima. Exatamente. Você perde 2 jogos, você vai lá para baixo. Né? E agora o Londrina tem a oportunidade, porque enfrenta o Santa Cruz nessa sexta-feira, jogando em Londrina. E essa rodada da Série B, ela começou ontem, além do jogo do Paraná Clube, que venceu o Guarani jogando em Campinas, nós também tivemos o líder, América Mineiro, vencendo o Vila Nova. Vamos até os gols da Série B de ontem, das partidas realizadas ontem. O Paraná goleou o Guarani. Primeiro gol saiu com o João Pedro ao aproveitar essa sobra aí, ó, de dentro da área. O segundo com o Renatinho em cobrança de pênalti. Em jogada aérea, Maidana desviou no canto esquerdo e anotou o terceiro. Cristóvão invadiu a área após driblar Richardson e cruzou. A bola desviou em Léo Rigo e matou Wagner. Final, Guarani 0, Paraná Clube 4. O América Mineiro venceu o Vila Nova, Norberto cruzou rasteiro para Renan Oliveira e ele finalizou de canhota. Este foi o único gol da partida. América Mineira mais líder do que nunca da Série B e o Londrina então tem condição de tirar um pouquinho dessa distância e começar a visualizar mais de perto o G4. E hoje nós vamos ter também mais jogos. Hoje a gente vai ter jogos pela Sul-Americana e vamos também ter jogos pela Libertadores. Pela Sul-Americana, nós vamos ter o Racing recebendo o Corinthians lá na Argentina. O primeiro jogo foi 1-1. O Corinthians vai ter que ou vencer essa partida ou empatar com uma diferença com 2-2, 3-3. Qualquer empate acima de 1 gol para o Corinthians se classificar sem depender dos pênaltis. Vamos ter também pela Sul-Americana a Ponte Preta recebendo o Sport. No primeiro jogo o Sport ganhou da Ponte Preta por 3-1 e o Flamengo recebendo a Chapecoense. Primeiro jogo 0-0, jogo realizado lá em Chapecó. E pela Libertadores da América nós vamos ter também os jogos de volta do Santos recebendo o Barcelona de Guayaquil. O primeiro jogo foi 1-1 lá em Guayaquil. O segundo jogo vai ser realizado aqui em São Paulo, em Santos mesmo, recebendo então o Barcelona de Guayaquil. E o outro jogo que também muito importante, né, envolve as 2 equipes brasileiras, Grêmio e Botafogo. Primeiro jogo 0-0, o jogo realizado no Rio de Janeiro. E até para esse jogo, o Renato Portaluppi também já está montando as estratégias, já que esse jogo vai ser agora às 21h45. Vamos até a coletiva do Renato Portaluppi. Você tem que pensar, se por um acaso ele não jogar, no jogador que vai jogar. Entendeu? Você não pode ficar somente no plano A. Tem que ter o plano B também. É uma coisa que passa muitas coisas na cabeça do treinador. Não é só em relação a se um jogador vai jogar ou não. Passa 1 milhão de coisas. Mas eu acho que o mais importante de tudo é que nós temos que estarmos felizes por estarmos nessa situação, de estar nas quartas da Libertadores, onde muita gente ficou pelo caminho. Então, se nós chegamos aqui, méritos todos do grupo, e agora a gente tem essa decisão aí de mais 90 minutos, onde a gente espera fazer o nosso papel e passar para a próxima fase. Está aí o Renato Portaluppi, e assim, a situação do Renato Portaluppi é aquela questão de priorizar campeonato, não sei o que lá, e o Grêmio corre o risco de ficar sem nada durante esse ano. Então, quer dizer, disputou diversos campeonatos, Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, e corre o risco de não ter nada. E quando você me falou do Corinthians, não, que o Corinthians dificilmente será alcançado. A impressão que dá é o seguinte, que todas as demais equipes não querem alcançar o Corinthians, porque quando o Corinthians tropeça, que é a chance deles chegarem, aí essas equipes acabam tropeçando, até porque muitas vezes, mas é que vai ter jogo da Libertadores, vai ter jogo de Copa do Brasil, vai ter jogo disso, daquilo, e acabam tropeçando junto. Quando o Corinthians dá a chance de alguém encostar,
ninguém aproveita essa chance. As 3 primeiras rodadas do segundo turno, se eu não me engano, o Corinthians perdeu as 3. Exatamente. Mas os times que mais próximos estavam também perderam. Também perderam. Então, você vê, é um campeonato, realmente, Antigamente o pessoal dizia assim, não, eu não acho vantagem campeonato de pontos corridos, porque um dispara, perde o interesse. Perde nada. O interesse não tem só em cima, o interesse também tem lá embaixo. Tem no meio da Quem tabela. vai cair, quem não vai. Então, o campeonato, o camarada tem que medir da seguinte maneira. Vamos entrar para ganhar. Não deu para entrar, pelo menos vamos entrar para não cair. Né? Então, a emoção é de qualquer maneira. Agora, eu achei essa entrevista do Renato, mas o Renato tem uma empáfia que eu vou te contar. Não é possível. Porque os outros não chegaram. Não interessa os outros, Renato. Interessa é o teu time ganhar, não é mesmo? Mas esse é o Renato Gaúcho, né? Fazer o quê? Né? É dele, não adianta, não vai modificar, não vai mudar, porque a certo momento ele esquece do time que ele está dirigindo, que interessa é ganhar. Ele está dizendo, não, já chegamos num lugar que os outros não chegaram. Exato. Brincadeira. Mas é assim, até mesmo esses calendários que tem dentro do futebol, é parte do futebol. Inclusive, nessa segunda-feira nós tivemos o lançamento do filme do Alex, aqui em Curitiba, tivemos diversas personalidades participando do lançamento do filme, como o caso do Zico, do Rivelino, Paulo César Caju, que estiveram aqui, e até o Zico concedeu uma entrevista lá para o Paraná Portal, até muito interessante, falando sobre essa questão do campeonato, e inclusive falando até da importância do Alex. Mas vamos à coletiva do Zico. Você não pode abrir mão de um campeonato brasileiro, de botar time reserva para jogar, e isso é o que mais a gente tem visto aí. Respeito a opinião, a atitude dos treinadores, mas é que dão margem para isso. Se eles valorizassem o Campeonato Brasileiro, brigassem por uma competição que fosse fora daquele período, eu acho que competições menor escalão, aí podem sim você observar outros jogadores, mas o principal, você abrir mão disso, e é uma pena que isso tenha acontecido num momento importante. E acaba ninguém acreditando mais. Então, isso é que a gente tem que ver. O mundo inteiro para quando tem eliminatória, quando tem data FIFA, só o Brasil que não. Parou agora nessa última. Mas talvez tenha parado porque tinha Libertadores, tinha a competição da Liga e tal, mas para ter outras competições. Então hoje estão enchendo tudo. Eu acho que se você já disputa uma competição, não tem que disputar outra. Querem botar todo mundo para disputar tudo que é competição. Você, quando faz uma, tem que abrir mão de outra, para você disputar uma bem. Então você não pode, se você perdeu a Libertadores, você vai para a Sul-Americana. Se perdeu a Copa do Brasil, você tem direito a entrar na Copa do Brasil em outra fase, você está disputando uma. Quer dizer, não pode, ou você joga a Libertadores ou joga a Sul-Americana, acabou, fim de papo. Entendeu? Você tem que ter o time bem sempre para quê? Para poder disputar o brasileiro. Tá aí a entrevista do Zico, e realmente que ele esteve aqui no lançamento do filme do Alex. E é fato, né, Nelson? Porque eu acho que ficou uma bagunça, e claro que daí todo mundo reclama do calendário do futebol brasileiro, mas é uma bagunça, porque isso aí que ele falou. Não, você vai disputar a Libertadores. Mas se você for eliminado da Libertadores, você entra na Copa do Brasil lá na frente. Mas se você for eliminado da Copa do Brasil, aí você entra na Sul-Americana lá na frente. Aí você... Então, peraí, você vai disputar quem? É a Libertadores? É a Libertadores. É a Copa do Brasil? É a Copa do Brasil. É a Sul-Americana? É a Sul-Americana. Eu quero disputar todos. Então, monte elenco e não reclame. Exatamente. Porque aí tem a tal coisa, né? Priorizar? Que priorizar? Faz o seguinte, querem fazer uma coisa melhor? Dá uma chance para as equipes menores, que ficam sem calendário durante bastante tempo. Olha, tá bom. Olha, você está classificado para a Libertadores? Tudo bem. Então, a Libertadores vão disputar esses aqui. Os outros, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, vai para a Sul-Americana. O outro, o décimo primeiro, 12º, 13º, 14º, vai disputar Copa do Brasil, sei lá. Não, Copa do Brasil até ainda assim. Mas dá calendário para os outros. Exatamente. Agora, de 20 times,
6 disputam 3, 4 campeonatos, aí é dose, né? Inclusive a gente vai ter mais uma paradinha técnica ali no começo de outubro, que a seleção brasileira joga as 2 últimas partidas das eliminatórias e até as informações da seleção brasileira, quem tem é a Marina Protasiewicz. Muito boa noite, chega mais, Marina. Muito boa noite para você que acompanha o Placar Transamérica. Eu sou Marina Protasiewicz e falo um pouquinho da nossa amarelinha. A seleção brasileira só volta a jogar em outubro quando enfrenta a Bolívia no dia 5 e o Chile no dia 10. Esta é a penúltima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo e Tite surpreendeu ao divulgar a nova listagem de convocados. Além de chamar um jogador a mais que o habitual, agora são 24, o comandante ainda relacionou o nome de 4 jogadores que estão pela primeira vez em sua lista. São eles o lateral direito Danilo, do Manchester City, os volantes Arthur, do Grêmio, que veste pela primeira vez a camisa da seleção, e Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Vindo lá da China tem também o atacante Diego Tardelli, do Shandong Luneng. Já o meia Diego, do Flamengo, também está de volta. O jogador havia saído das listagens de Tite por conta de sua queda de rendimento no Brasileiro. Em relação à última convocação, entraram Danilo, Gemerson, Arthur, Fred, Diego e Diego Tardelli, e saíram Fagner, Rodrigo Caio, Juliano, Luan e Tyson. Entre os ausentes, só Fagner e Juliano haviam estado presentes em todas as relações anteriores. Nesta listagem, a maior crítica é a não convocação de Vanderlei. O goleiro do Santos vem sendo pedido pelos torcedores, mas Tite se mantém firme na escalação de Alisson, Ederson e Cássio. Por hoje eu fico por aqui e volto com vocês aí do Placar Transamérica. Valeu, muito obrigado pelas informações, Marina Protasiewicz. E já que estamos falando de seleção brasileira, futebol internacional, quem também já está na ponta da linha é Matheus Vieira, trazendo as informações do futebol internacional. Boa noite, chega mais, Matheus. Boa noite a você que assiste ao Placar Transamérica. Chego agora com informações do futebol internacional. Neymar, Felipe Coutinho, Daniel Alves, Davi Luiz, Marcelo, Thiago Silva e Casemiro são os brasileiros que concorrem o prêmio da seleção da FIFA. No total, são 55 nomes que buscam estar na seleção. Os escolhidos serão conhecidos na premiação de gala da FIFA, dia 23 de outubro em Londres. A seleção da FIFA terá um goleiro, 4 defensores, 3 meias e 3 atacantes. Ela é escolhida pelos próprios jogadores, fazendo a votação dos melhores jogadores para a seleção da FIFA. Aqui foi Matheus Vieira com informações do futebol internacional. Volto com vocês no Placar Transamérica. Valeu, Matheus Vieira, muito obrigado pelas informações. E agora a gente vai falar da LM Telecom. A LM Telecom é uma empresa especializada em radiocomunicação. A mais completa linha de radiocomunicadores para festas, eventos, empresas, segurança, colégios, enfim, qualquer que seja a necessidade de radiocomunicação, a LM Telecom tem a solução. Venda, locação, manutenção com uma equipe altamente especializada, tudo isso você encontra lá na LM Telecom. Entre em contato lá no 3024 1200, 3024 1200. Pensou em radiocomunicação? Pensou em LM Telecom. A gente vai para mais um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta aqui com o Placar Transamérica. Voltamos já. E já estamos de volta, Placar Transamérica dessa quarta-feira e já vamos direto lá para a Arena da Baixada com as últimas informações do Atlético Paranaense com o Eduardo Deste. Chega mais do... Muito bem. A gente retorna aqui no Placar Transamérica desta quarta-feira, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Furacão, que terá apenas mais 2 atividades, visando o próximo desafio contra o Santos, sábado às 9 da noite. O técnico Fabiano Soares comanda a atividade amanhã e na sexta-feira. Na sequência, pós-treinamento da sexta-feira pela manhã, jogadores almoçam no CT Alfredo Gotardi, seguem em deslocamento para o aeroporto
Internacional Afonso Pena e na sequência a viagem para São Paulo. O Fabiano podendo contar aí com a volta do Guilherme, resgatando jogadores importantes que vão vivenciando aí o melhor momento com a camisa atleticana, em especial Jonathan, que retornou e inclusive atuou como titular, marcando o gol na vitória contra o Fluminense, mas em especial mesmo Felipe Gedós, meia que vem conquistando o seu espaço, ou melhor, reconquistando a condição de titular, tendo destaque no elenco rubro-negro, ajudando a equipe atleticana ao longo desta caminhada no Campeonato Brasileiro. Fabiano Soares comanda a atividade amanhã pela manhã, lá no CT do Caju, visando a montagem da equipe rubro-negra para o jogo contra o Santos no próximo sábado, às 9 da noite, onde o Furacão vai buscar um resultado positivo, uma vitória e, consequentemente, a somatória de mais 3 pontos dentro do Campeonato Brasileiro. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, obrigado pelas informações, Eduardo Deste. Tá aí o Atlético. O Atlético vai para esse jogo com o desfalque Thiago Heleno. Só que o que eu percebo assim, que o Atlético está tão redondinho, que a ausência do Thiago Heleno, ao natural entra o Wanderson, retorna o Paulo André e a zaga continua do mesmo jeito, né, Nelson? Tem sido assim. O Atlético está tendo esse equilíbrio no sistema defensivo também. E agora você vê, agora traz também aquele problema agradável. Né? Problema agradável. Você tem o Guilherme, que pode voltar, né? Você teve os garotos que entraram, Matheus Luzange e o próprio Rosseto, que foram muito bem, né? Tem o Lúcio, que você não pode desprezar de maneira nenhuma, porque afinal de contas, embora ele seja um jogador que tem um tempo determinado na partida, que é o primeiro tempo, ou um pouco do segundo, né? Porque fisicamente ele não tem tido a condição de jogar os 90 minutos, porque é um jogador que é muito acionado, requer muito esforço da parte dele. E na frente, agora com o Nicão, volta o Fernandes, o Lucas Fernandes, né? E o Sid Clay, que tem entrado naquela condição do meio de campo, é uma opção muito boa. Então o Atlético agora está tendo um problema mais salutar. Exatamente. E aí está o Atlético, então, enfrenta o Santos nesse sábado às 21 horas, lá na cidade de Santos. Estamos aqui na expectativa que o Atlético faça um excelente jogo. Curitiba enfrenta o Botafogo no Couto Pereira, domingo, 16 horas. O Paraná Clube volta a jogar apenas na terça-feira contra o Náutico. E a nossa outra equipe paranaense, que é o Londrina, entra em campo nessa sexta-feira contra a equipe do Santa Cruz. Mas todas as informações a gente traz mais para vocês no Placar Transamérica de manhã. Nelson, obrigado, uma boa noite para você. Uma boa noite também, Silas. Um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui trocando ideias sobre o nosso futebol, que esse ano eu tenho certeza vai surpreender a muito bicho-papão aí. Legal, e nós que agradecemos também a tua experiência, o que a gente consegue aprender com você aqui é impressionante. E amanhã, a partir das 19 horas, estaremos juntos novamente aqui no canal 59, o HF, com mais um Placar Transamérica. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, um grande abraço e até lá.